agora é um momento especial. Fala aí, Carlos. Olá, todo tempo com vocês. Isso, hoje é um pouquinho diferente de novo. Você já sabe que a gente tá com um novo quadro, segundo o Edson, né, Edson? Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, pessoal. Agora aqui num formato diferente. Bendito é o fruto entre os homens. É isso aí. E hoje vão ser os 10 momentos poderosos, segundo as orações. Houveram momentos importantes na história do povo de Deus, naquele livro maravilhoso que a gente conhece, que o povo, algumas pessoas, fizeram orações de maneira secreta, sozinhas, ela e Deus somente. E essas orações mudaram destinos e foram orações poderosas. Então hoje nós vamos tratar sobre os 10 momentos mais importantes sobre esse tipo de oração. Aquela que acontece só entre você e Deus, sabe qual é, né? É essa. A Vivi vai ser a nossa porta-voz aqui. Vamos lá, pessoal. Então, número 1. Ana ora por um filho no templo. Em grande angústia, por não ter filhos, Ana derramou a sua alma. E quando ela derrama a alma para o Senhor, o resultado foi o nascimento de Samuel. Cara, e ela ia todos os anos lá e chorava e tal, né? E você vê, a gente nunca sabe o momento que a sua oração vai ser exatamente atendida. Mas Ana todos os anos ia lá e orava. E essa foi uma oração. Diz que o sacerdote estava olhando ela assim. E ela ficava em silêncio, mexendo a boca como se gesticulando. E ele achava que ela estava até meio delirando. Mas essa mulher teve um filho que foi um dos maiores profetas da Bíblia. A oração dela foi atendida em grande estilo. Não é isso? Isso aí. Número 2, pessoal. Davi clama a Deus em seu quarto, em meio a adversidades e oposição. É isso aí. Davi convida os seus seguidores, né, a quietarem e orarem em seus corações, em seus leitos. E esse salmo relata assim, a confiança que Davi tinha em Deus. Davi teve muitos momentos em secreto. Se você procurar aí em Samuel, em Crônicas, em Reis, você vai ver que tem vários momentos ele ali que ele se retira e vai falar com Deus, até para estratégias. Ele queria ter estratégias de guerra e ele se retirava, falava com Deus e Deus falava com ele. Quer dizer, grandes momentos. Número 3. Ezequias ora em seu leito de morte, ao receber a notícia de que morreria. O rei Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa foi uma parte difícil, né? Porque ele estava doente e de repente recebe a visita de um profeta. E o profeta diz para ele que essa doença é doença pra morte, né? Que não ia ter jeito. E recado de Deus, né? Pro cara, adiantando já. Tô só, deixa eu adiantar aqui. Adianta não. Pode tomar o remédio que for aí. Essa história até lembra um vídeo antigo nosso que a gente fez anterior, de Nínive, né? Porque ele, na mesma hora, ele põe a cara pra parede e começa a orar. Ele chora e tal, né? E como essas histórias contemporâneas não são assim, né? A pessoa recebe ali um diagnóstico, uma coisa... Verdade, mesmo. Muitas pessoas passando por esse mesmo momento, né? Sim. Às vezes o médico sendo ali o profeta, né? Falando, olha, essa sua doença aí, ela não tem cura, não dá. E aí Deus, engraçado, né? O rei, ele passa a noite chorando, velho, tá escrito. Passa a noite inteira chorando e orando e quebrantando na frente de Deus ali, né? Ele, Deus. E aí no outro dia, sabe o que ele fala? Caraca. No outro dia, sabe o que Deus fala? Acrescentarei aos seus dias 15 anos a mais.
tá? Fica com essa. Dorme com essa. Você vê, né, gente? Tem que trocar uma ideia com o homem lá de cima, né? Número 4. Neemias ora ao receber más notícias de Jerusalém. Ao saber da situação desoladora de Jerusalém, com muros derrubados e portas queimadas. Neemias, o cara trabalhava pro rei, né, mano? Um rei aí. E aí ele, com medo, queria ajudar o próprio povo, né? Queria ajudar o povo de Deus e tal. E ele vai falar com esse rei, com medo que o rei não quisesse, não ajudasse. Aí ele ora. Jejua. E ele é atendido em grande estilo. Cara, são histórias que você tem que pegar a Bíblia e ler. Leia esses pontos que a gente tá citando que vale a pena. É só uma pincelada. É só uma, né? Um aperitivo. Um aperitivo, exatamente. Leia essa história de Neemias. O livro dele é pequenininho. Ele é um grande homem que ajuda o povo de Deus e reergue o templo e a cidade e tudo, né? Coisa maravilhosa. Tudo com pequenas orações que são poderosas, sozinhas. Número 5. Daniel ora em seu quarto, apesar do decreto do rei. Mesmo com o decreto que proibia a oração a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia em seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, como costumava fazer. Desafiou aqui, hein? Ele foi fiel a Deus, né? Esse é o corajoso, né, mano? Que foi jogado lá na cova lá. Cara, você vê, o cara orou, ele orava sem parar 3 vezes ao dia, mesmo com as ordens do rei dizendo não ora. O cara se retirava e ficava ali no quarto dele. Deus vê essas coisas, só. Você vai ver no final, tem a cereja do bolo pra vocês aí. Mas Deus vê é quando você tá ali no quietinho, entendeu? Acha que você tá sozinho não, que tá te vendo, velho. Esses caras tudo aí tá passando o mesmo que a gente. Eles passaram até pior. Veio esse Daniel aí, por conta dessa atitude, ele foi jogado debaixo da cova dos leões, cara. Que tá na nossa outra lista. Que tá na nossa outra lista, que você pode ver aí se não viu. Mas o cara sai liso. O cara evangelizou os leões. Número 6. Jesus ensina sobre a oração em secreto. No Sermão da Montanha, Jesus instruiu seus discípulos a entrarem em seus quartos, fecharem a porta... Peraí. Esse é o 7, não é o 6. Você pulou um aí, ué. Jesus se retira para orar em particular. Mas você pediu para eu deixar ele por último? Esse é o último. Esse aqui é o 7. Esse aqui é o 6. Corta. Corta, vamos voltar. Vamos embora. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. É o 6, rapaz. Tá pulando. 6 é 6 mesmo. É 7 que não é 7. Então vamos o 6 que é 6 e depois o 7 que não é 7. Entendeu nada, hein? Essa galera aqui que escreve o roteiro ao contrário, a gente tem que se virar, entendeu? Vamos lá. 6. Jesus se retira para orar em particular. Isso aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Em várias ocasiões, antes de tomar decisões importantes, realizar milagres significativos ou após eventos cansativos, Jesus se afastava das multidões e até mesmo de seus discípulos para orar em locais solitários. Jesus, né? Ensinando o tempo inteiro como que a gente deveria agir e que tem momentos em que a gente tem que se retirar e orar no secreto. Cara, é até interessante, procura aí no Evangelho. Eu acho que é legal vocês procurarem, porque Jesus, em vários momentos, ele faz isso. E tá escrito lá, é legal isso. Eu lembro de um dos pontos, agora me recordando, que é o momento... Sabe aquele episódio que Pedro pede a Jesus para andar sobre as águas? Antes, Cristo está num alto monte, orando sozinho. É legal refletir sobre isso. Leia lá essa passagem de novo
E você vai ver que Cristo está lá sozinho, ele e o próprio Senhor orando. E de lá ele sai e vai andar sobre as águas, tá bom? Número 7. Que é 7 ou que Você não tá é conferindo? sete que não é sete. Eu tô conferindo aqui, ó. Número 7 que é 8, mas vamos lá. Agora é isso aí. Número 7. Pedro ora sozinho no terraço antes de receber uma visão. Isso está em Atos. Antes de ter a visão dos animais impuros que o prepararia para pregar aos gentios. Pedro subiu ao terraço para orar por volta da 6ª. Atos 10, 9. E aí, mano? Pedrão, E aí, né? É. Pedrão, ele sobe, o cara tava numa casa de 2 andares, né, mano? Já não tava tão assim raléu, né? É um sobrado. Isso, já tava no sobradinho já. E teve a visão que mudou as nossas vidas. E é muito legal esse momento, eu lembro dessa passagem aí. Pedro sobe, fica ali retirado, orando e tal. E aí Deus fala com ele umas coisas ali. E aí, cara, logo na sequência do que Deus falou, acontece com ele. Ele até fala que uns caras vão bater na porta dele, que vão procurar por ele. Aí ele desce e já tá os caras batendo na porta. Então quer dizer, olha a importância desse momento do secreto, né, cara? E por que não aconteceu enquanto Pedro estava em outros lugares? Aconteceu quando Pedro estava lá, retirado, né? Então tem isso. Número 8. Paulo ora em secreto após sua conversão. Após o encontro com Jesus na estrada para Damasco, Saulo, que até então era Saulo, ficou cego e foi levado para a casa de Judas. Ali passou 3 dias sem comer, sem beber, em oração. Acho que a gente já fez até um vídeo sobre isso, né? Já, a gente fez. Isso aí é legal também, né? Cara, Paulo, ele é um cara que viveu em oração, né, man? Tipo, ele era um cara ninja, né? Cara de outra casta, né, mano? O cara é diferenciado. Tem um lacre de Davi, ele. Você falou lá que é de qualidade, né? Mas o Paulo, o que é legal é que acontece parecido com esse episódio de Pedro. Tem uma hora lá que ele tá orando e recebe que Ananias vai aparecer um nome lá, que vai aparecer um homem pra ele chamado Ananias, que vai abrir os olhos dele, mano. E aí acontece que Ananias também recebe ali numa oração. Deus fala, vai lá na casa daquele cara lá. E aí, pá, acontece. Tudo nesse mesmo ambiente, repara. É por isso que a gente tá no número 8, 9, né? 9. Vamos pro número 9 agora, né? Porque daqui a pouco... nós estamos no 8, vamos pro 9, não é? No 9. Eu acho que era 8, não é? É, que ela tá perdida também. Não tô perdido. É que se a gente tá no 9, a gente vai pro 10. Vivian, vai lá. Tá, vamos no 9. Isso. Isso, vai por mim, nós estamos no 9. Galera, a gente vai fazer um roteiro na ordem certa. É que o pessoal que não lida bem com o improviso. A gente é do improviso aqui, entendeu? Bota na conta da apresentadora. Olha, convidado. Que tipo, na conta da convidada, isso aí, que feio, rapaz. Gente, Convidado. Convidado, metendo o pau no canal. Ó, nós vamos repensar isso aí, ô Edson. Quem que é o diretor eu acho aqui? que eu não sei não se esse vídeo vai rolar. Vamos orar no secreto, Vivi. Vamos lá, número 9. Paulo ora por diversas igrejas em suas cartas, tanto Filipenses, Efésios, Colossenses. Embora não vejamos o ato físico da oração, as cartas de Paulo revelam sua constante prática de orar por diversas comunidades de crentes. Essas orações, muitas vezes feitas em particular, demonstram seu cuidado pastoral. Chega junto aí, Carlos. Tá aí meditando aí. Meditando na palavra. Ele tá risando no secreto. Meditando na palavra. Esconderijo ali, né, mano? As cartas de Paulo são maravilhosas, né? Elas são um alimento pro povo de Deus naquele momento, que era um momento muito difícil, muito puxado. E elas animavam. E impressionante que muitas dessas cartas ele escreveu estando preso. Lucão, né? Como que Cristo faz isso, né? Paulo,
O Lucas ajudou ele. Sim. Como que Cristo liberta, mesmo que você esteja preso em lugares... Você pode falar também, tá, Vivian? Tu tá aqui fazendo alguma coisa. Não é só lendo, não. Você pode falar também, que eu tô vendo que... né? Mas, gente, eu vou deixar pro final, tá ligado? Entendi. Mas você vai tá nesse cachê certo. aí. Mas essas cartas, elas foram importantes naquela época e estão sendo até hoje, né? Até agora, onde a gente medita nelas. É uma coisa legal que Paulo faz, que eu acho, que estão até nessas citações que a Vivian colocou aqui, que é ele mostra o quanto para ele era importante orar pelos amigos. Tipo assim, mostra o tempo todo ele orando pelas pessoas. Não é só por ele ou por uma coisa que ele desejava, mas ele no secreto ali, ele revela isso depois nas cartas. Nossa, não cesso de orar por vocês. Nossa, você que tá aí, e eu tô orando pra você e tal. Paulo faz muito isso ali. Então ele tá também direcionando ali, dizendo que não ache que isso não é importante. É importante, ore pelos seus amigos, pela sua família, pelo seu trabalho. A gente já tem um hábito de fazer isso. Continue fazendo, não pare, porque grandes homens fizeram e a gente está aqui relatando exatamente sobre Paulo, que fazia muito isso. Esse ponto era exatamente ele dizendo sobre todas as pessoas que ele orava. E engraçado que poucas vezes aparece ele fazendo oração para ele mesmo, para ele conquistar algo, embora é óbvio que tinha. Mas nessas citações todas estão dizendo: ore pelos seus. E pessoal, como último ponto, por isso que a gente fez essa troca de ordem aqui dos números, que daí a gente deixou a cereja do bolo realmente para o final, é o ponto 10, que fala justamente sobre Jesus. Jesus ensina sobre a oração em secreto. No Sermão da Montanha, Jesus instrui os seus discípulos a entrarem em seus quartos, fecharem a porta e orarem ao Pai que está em secreto. Essa passagem enfatiza a importância da sinceridade e da privacidade na comunicação com Deus. Ensinado da própria fonte, né? Do próprio Cristo. E como esse é o nosso tema, vou até falar um pouquinho agora aqui, para fazer valer o cachê, né? Isso aí. Então, por quê? Todos esses itens que a gente citou, esses 10 temas aqui, nenhum deles ficou sem resposta. Nenhum deles Deus ignorou. Não teve uma ação mediante a sua oração, no seu secreto, com seu coração ali, entregue nas mãos dele. Então, foi ouvido, algo foi feito, coisas incríveis foram revertidas aqui. Então, essa é uma via de comunicação muito poderosa. E Cristo, nessa hora, ele fala: não fazeis como aqueles que ficam repetindo palavras vãs, mas coloque o seu coração disponível nessa hora. Seja realmente, como a Vivian falou, honesto com o seu Deus, né? Com aquele Deus que te quer bem e que quer realmente que o teu coração esteja ali com ele. Cristo fala: entra no seu quarto em secreto e o Senhor, que em secreto te vê, te recompensará. É isso que está escrito lá. Qual que é a citação que está aí? Mateus 6,6, né? Isso. Mateus 6,6. Vai ali e busca, se inspire nessa fala de Cristo e faça com que realmente as recompensas do céu, os tesouros que tem no mais alto do céu, possa chegar na sua casa pela sua oração em secreto. Então, é isso. Esses foram os 10 momentos das orações fechadas no quarto, em secreto, que tem muito poder, segundo a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muito mais de onde veio essas, hein? Verdade.
E aí, Carlos, tá com você. Eu acho que a lista seria enorme, né? Se a gente fosse de fato aqui colocar quantas vezes que a intercessão de Deus chega depois de um momento de oração honesto, né? É por isso que a Vívia tá aí, entendeu? Porque ela fala as coisas certas. Então, Carlos, é com você, meu querido. É isso. Com chave de ouro. Podemos fechar isso aí. E você pode buscar aí o seu secreto. E vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, Pai amado, Pai que me enxerga, que me ama, Pai que sabe tudo de dentro de mim e tudo que está fora. Senhor, peço que ilumine meu caminho para que eu enxergue a sua vontade e que todos que estão assistindo também possam ter a sua iluminação, a sua voz, o seu carinho, o seu amor, a sua atenção. Que eles saibam, Senhor, abrir a porta para o Senhor, que está pronto para recebê-los de braços abertos, e que eles possam, dessa maneira, todos nós possamos sentirmos mais próximo do Senhor, como João, como Davi, e que possamos, mais próximos, mostrar um pouco de voz para todos à nossa volta, e que assim possamos jorrar rios de água viva. É minha oração, em nome de Jesus eu oro. Amém. Valeu, tchau pra vocês, até o próximo, tem coisa boa vindo aí, valeu? Boa semana pra vocês. Todos os sábados, 7 horas, curte, compartilha e comenta aí no nosso vídeo. Deus é bom todo tempo. Tchau.